Fala galera do primeiro ano, olha só essa primeira aula nossa no Moodle, certo? Então vamos lá, vamos ser prático, fazer uma aula mais curtinha, uma aula não muito grande, vamos tentar, né professor? Vamos embora. Gente, essa aula de hoje a gente vai falar sobre a origem do homem americano e um pouco da pré-história no Brasil. Olha só, se tem evidências, porque a história trabalha com evidências do que a gente pode provar, né? Então, a gente já viu isso, né, lá no início do nosso ano, na primeira unidade, né, que existem diversas formas de chegar ao passado para conhecê-lo, para problematizá-lo, para entendê-lo. Então, dentro da história, né, a gente trabalha com provas, com ciência, aquilo que a gente pode provar. E se tem ideia de que o homem ele surge na África. Né? Por quê? Porque os fósseis, os restos humanos mais antigos que se tem notícia, estão na África. Né? Então, nenhum outro fóssil é tão antigo como os fósseis encontrados na África, por exemplo. Então, os arqueólogos, os antropólogos, eles criaram, né, ideias, teorias, a partir dessas evidências, de que o homem ele surgiu na África. E na África foi que ele foi saindo para outros lugares do mundo, certo? Inclusive, ocupando a Europa, a Ásia, até chegar aqui na América. Então, se tem notícia de que dentro daquela escala evolutiva, né, que a gente estudou na pré-história, a única espécie que existiu na América foi o Homo sapiens. Né? Então, foi o Homo sapiens, né, que dentro dessa cadeia evolutiva, dentro dessa coisa do mais apto se fica e aquela espécie não apta vai embora, né? Ela se extingue, né? Então o Homo sapiens ele fica, né? Então nós somos Homo sapiens, nós somos fruto de um processo evolutivo do ser humano de milhares de milhões de anos, certo? Então quando a gente está estudando a origem do Homo americano, a gente tem que falar de duas importantes teorias, que é a teoria de que o homem chegou aqui a partir do Estreito de Bering, aqui que liga a Ásia, a América, a Ásia, então o Estreito de Bering. Então, numa era glacial, incursões fizeram que o homem ele atravessasse o Estreito de Bering, uma era glacial, uma era do gelo, né, que solidificou o mar. Então o homem pôde passar andando. Não foi um homem, né, não foi um grupo familiar. Então foram várias incursões ao longo de anos, tá? Só para ficar claro. Então essas primeiras incursões por volta de 35 mil anos atrás, na última era glacial. Então, a ocupação da América a partir do Estreito de Bering é que traz mais evidências, a mais antiga. No entanto, existem outras evidências. Por exemplo, o que explica aqui no Piauí a historiadora Niede Guidon, que é uma arqueóloga muito famosa, uma das principais arqueólogas do Brasil, ela encontrar resquícios humanos que ultrapassam a cultura Clovis, como a gente vai ver, né? Uma das mais antigas, a cultura Clovis, que se encontrou aqui nos Estados Unidos. Então, isso é uma coisa que é muito aberto, né? Porque trabalhar com arqueologia, trabalhar com uma temporalidade tão longa, tão antiga como na pré-história, né? Dá esse tipo de imagem, né? Não dá uma precisão, uma exatidão, mas aí deixa aberto aí o que vale, é o que. Então cada nova descoberta é um novo mapa que se desenha dentro dessa memória, dentro dessa história que se tenta desenhar desse tempo tão remoto que é a pré-história. Beleza? Então, duas teorias, a partir do Estreito de Bering e a partir de incursões de navegações aqui, ó, saindo da Polinésia, saindo da Oceania como um todo e indo para a América do Sul, para a América, né? Então são essas duas hipóteses de ocupação. Professor, qual a certa? Não existe certa, meu amigo. Você vai dizer que existe duas, né? A mais antiga é mais sólida, né? Do ponto de vista porque tem mais historiadores, mais cientistas que apoiam ela, que é a partir do Estreito de Bering, mas outras novas descobertas dão margem e aí deixa muita gente, né? Assim, ó, com a anteninha ligada, porque remonta um tempo muito mais antigo achados aqui na América do Sul do que na América do Norte, o que reforça a teoria da ocupação pelo Pacífico. Massa? Vamos embora. Teorias explicativas da ocupação da América. Década de 30, a descoberta de artefatos perto da cidade de Clovis, no Novo México. Novo México, né?
aqui em cima, por aqui mais ou menos em cima do México, o Novo México é um estado dos Estados Unidos. Então, foi descoberto há 12 mil anos atrás. Isso na década de 30, né? Foi um dos primeiros grandes achados para tentar explicar a teoria da ocupação da América. Então, falou sobre a cultura Clovis. Na década de 70, existiram novas descobertas arqueológicas em outras regiões da América, como no Chile, na Colômbia, no Brasil, culturas anteriores a Clovis, o que começou a reforçar a teoria do Pacífico. Veja como tudo é aberto, né? Então não existe uma assertiva, não existe uma coisa definitiva. Então existem teorias de ocupação. A única coisa que se sabe é que o homem não é originário da América. Ele migrou. Ele vem. Ele não é autóctone. Ele não é originário da América. Vamos lá. Outras interpretações. Atualmente se reconhece que existem outros sítios pré-históricos bem antigos, que remontam entre 15 e 25 mil anos atrás. A polêmica com a arqueóloga Niede Guidon, no Parque Nacional da Serra do Capivara. Ela encontrou resquícios que são datados de 48 mil anos atrás. Restos de fogueiras, né? Resquícios de abrigo numa gruta, então, dentro da pré-história. Né? Então, como explicar isso aqui tão mais antigo do que a cultura Clovis e os achados lá da América do Norte? Reforça de novo a teoria da ocupação aqui a partir da navegação, a partir do Pacífico. Beleza? Então, sabendo que o homem não é originário, o homem migrou, veio de algum lugar para a América, vamos falar de pré-história brasileira. E dentro da pré-história brasileira, a gente pega essas duas eras geológicas, né? O Pleistoceno são eras geológicas, é uma coisa muito utilizada na geografia, inclusive. Pleistoceno e o Holoceno. Se sabe que os primeiros grupos humanos aqui da América tiveram nessa era do Pleistoceno. Então, são grupos nômades, clima frio, a fauna super abundante e resquício da megafauna. A megafauna, gente, é uma fauna diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, são árvores, são vegetais e até alguns animais, né, bem diferentes, né, que passaram por também nesse processo evolutivo, tá? E o Holoceno, a cultura e o Holoceno, né, que é onde se encontra a maior parte dos agrupamentos humanos na América Latina, no Brasil, a gente está falando do Brasil, né? E esses agrupamentos, esses povos, eles são divididos em duas categorias: as pré-ceramistas e a cultura ceramista. E dentro da cultura ceramista, dentro do Holoceno, você vai ter o crescimento demográfico sensível. Alguns grupos deixaram de ser nômades, começa o processo de sedentarização, a gente já viu isso, né? Esse processo de sedentarização, ele não é uma via de mão única, né? O processo de sedentarização, ele é lento, gradual e não assim, a partir de hoje todo mundo vai ser sedentário no Brasil. A partir de hoje a América vai toda ser sedentária. Não foi dessa forma, né? Então cada povo, cada agrupamento, né, ele se sedentarizou de forma diferente. Beleza? Culturas ceramistas. Pré-ceramistas e ceramistas. Vamos falar de ceramista, tá? Então, Cerrado e Caatinga, a vegetação típica do Cerrado e da Caatinga tem concentração forte de coletores, caçadores, em sítios a céu abertos e abrigos sobre rocha. Então você vai ter algumas tradições, como a tradição itaparica. Instrumentos de pedras, eles eram lascados em apenas uma das faces. A tradição umbu, regiões do Planalto, e aí mais na área central do Brasil, utensílios de pedras, ponta de flechas e lascas. Tradição Humaitá, coleta de vegetais e pedras sem ponta de flechas. Então são categorizações, gente, que os pesquisadores eles usaram, né, tendo em vista esses achados, e aí foram categorizando, certo? Professor, preciso decorar isso tudo? Não precisa, meu amigo. É muito difícil uma prova. A tradição itaparica quer dizer o quê? Né? Só você saber que existia dentro dessa cultura ceramista, né? Então, primeiro, o que é a cultura ceramista? Né? Então, são artefatos que são construídos, né, para o dia a dia. Então, se começou a convencionar, a dividir, é uma forma de divisão em pré-ceramista e ceramista. Então, logicamente que os ceramistas tinham mais
mais propensão a ser sedentário, né? Porque precisavam de vasos, de artefatos, de formas diversas, e aí caracterizava ou uma sedentarização ou uma semi-sedentarização, seminômade ou semi-sedentário, como queira. Tá? Cultura de sambaquis. Essa aqui é bem característica do litoral brasileiro. Então tem um traço em comum de ocupação do litoral marítimo e fluvial, elevações formadas por areia, conchas e moluscos, sambaquis. Então se criou essa categorização também de sambaquis, né? Onde se encontraram esses resquícios, né? Dessas conchas. Tá cheio de obra aqui perto da minha casa, mas é assim, né? O nosso remoto. São encontrados em boa parte do sul, sudeste do país e do nordeste. Sul, sudeste até nordeste. Né? Então, essa faixa litorânea, ele tem essa cultura que a gente chama de sambaquis. Essa aqui eu já vejo cair com mais ênfase nas provas, inclusive do SSA. Tá? Eram coletores marinhos entre 8.000 e 2.000 anos atrás. Culturas ceramistas. As culturas ceramistas, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Né? Boa parte dos grupos que ocupavam o Brasil passou a cultivar produtos agrícolas, especialmente a mandioca e o milho. Então, para as culturas ceramistas, né, você tem... tá, gente? Ó, aquele que a gente estava falando lá atrás, ó, me desculpa, tá? São culturas pré-ceramistas. Né? E aqui culturas ceramistas. Uma das maiores culturas agrícolas desse período foi o Tupi-Guarani, 2 ramos diferentes do povo Tupinambá e Guarani. Então você vai ter na Amazônia a arte e a cultura marajoara e a tapajoca. Então existiam muitos povos indígenas na Amazônia, né? Há quem diga, há pesquisadores que dizem que a gente tá muito longe ainda de tentar identificar a quantidade e os tipos de povos, sempre no plural, né? Povos indígenas. Você não tem uma homogeneidade, né? Então, de um povo só indígena, por exemplo. É uma cultura vasta, ampla, bem complexa. Tradição policroma, né? Várias cores. Utilizavam uma gama de cores diferentes em suas peças, expressavam mitos desse povo, que expressavam mitos desses povos. A tapajoca, tradição, inciso ponteada, vasos com figuras humanas e de animais bem modeladas e bastante estilizado, né? Sofisticado. Olha só, gente. Então, esse tipo de artefato ser construído por povos há 5.000, 4.000 anos atrás, né? Mostra, diz pra gente, esse objeto fala pra gente o nível de sofisticação que tinha, né, esses povos que habitavam aqui o Brasil, né? Então, sempre reforçando aquela ideia, né? Esses povos que vão ser construídos aqui, o que a gente vai chamar de povos indígenas, povos originários, né? Que é diferente de índio. A gente sempre vai falar nisso. Não existe índio. Índio, a palavra índio foi convencionada, foi um apelido que os portugueses deram aos povos originários daqui do Brasil. Tá? Então, esses talvez sejam as características principais desses povos que a gente está chamando de povos indígenas. Né? A pré-história brasileira. Né? E essa pré-história brasileira, né, tem até alguns pesquisadores, né, que são contra essa coisa de pré-história brasileira. O que existe são povos, né, originários, povos indígenas em diferentes momentos. Né? Então, a arte marajoara ela faz parte de uma tradição indígena de alguns povos do Brasil. Certo? Como a gente chegou a discutir isso na sala de aula, né? O termo pré-história ele carrega um conceito muito pejorativo, né? O que é pré? Uma coisa antes da história. Será que antes da história mesmo, né? E a gente viu que esse termo pré-história ele foi dado por historiadores lá do século XIX. Né? O século XIX, como fez aquela linha do tempo, pensando tendo na Europa como centro de tudo, e se convencionou muitas coisas para dividir essa história. Então, alguns pesquisadores, né, eles são contra esse termo pré-história. Mas nós vamos ficar com a ideia de que existe essa denominação, existe uma crítica, existe um tom pejorativo sobre essa crítica, né? Porque o que seria pré-história, antes da história? Seria nada, né? Porque história é vida, né, meu amigo? Caminhando e cantando. Falar do Neolítico. Esse Neolítico que proporcionou essa grande
processo grande, complexo, longo processo de sedentarização. O fim da era glacial, entre 14.000 e 10.000 anos atrás, gerou profundas mudanças ambientais. Nada melhor, assim, mais oportuno, né? Mais claro da gente pensar que as eras glaciais, o clima, o tempo, ele influencia na história, né? Em vários sentidos. Existe até um ramo da história chamado história ambiental. Tá? Então, houve diminuição de recursos hídricos, desertificação de certas regiões, desaparecimento de grandes mamíferos, aumento de mamada de mamíferos de pequeno porte. Fim da era glacial, ela chega a coincidir com o início do Neolítico, transformações de técnicas. É exatamente isso, gente, que a gente vai começar a estudar essas grandes civilizações. Esse processo de sedentarização, ela proporcionou que povos aqui na América se sedentarizassem, mas não só aqui na América, mas no mundo inteiro. Tá? África, Ásia, Europa, América. Então, a gente também convenciona a estudar dentro da história, né, grandes civilizações que os historiadores apontaram como civilizações que influenciaram o pensamento, influenciaram a história como um todo. Então, a partir dessa premissa, a gente começa a estudar as grandes civilizações. E nessas grandes civilizações, a gente vai começar a estudar inicialmente, né, civilizações africanas, como o Egito, o Reino de Kush, né, e outras civilizações mais orientais, como a Mesopotâmia, os fenícios, os hebreus, né, as civilizações asiáticas, como o Império Chinês, como a civilização hindu, certo? Isso é o que a gente vai estudar nessa transição aí da primeira unidade para a segunda unidade, tá certo? Segundo o nosso cronograma que está lá na nossa plataforma Moodle. Só para a gente entender melhor isso aqui, a não precisão da origem da agricultura e a domesticação de animais. Professor, como assim não precisão? Porque não é uma coisa precisa, né? Então, assim, você vai ver, se você dá um pause aí e enxergar, porque está bem pequenininho, você vê aqui ó, que a descoberta de cultivo, por exemplo, do algodão se dá aqui há 3.500 anos atrás, aqui na América. Então, outros povos, como por exemplo, ó, esse aqui, a ervilha, onde hoje é a Europa, né? Há 7.500 anos antes de Cristo. Então, esse processo ele é muito lento, muito longo. Então, com certeza, o maior período da história, da origem do homem até os dias atuais, é a pré-história. É exatamente esse período que tem uma imprecisão muito grande, por conta de documentos mais taxativos, por conta de provas comprobatórias com mais exatidão que não tem, tá certo? Mas a gente tem que saber isso, né? Então, essa transição do homem das cavernas, né? Do homem nômade para o homem sedentário, o processo de sedentarização, a construção de um Estado, de um espaço social, político, com regras, com estruturas sociais, ela vai se dar, né, de forma diferente. Cabe a nós entendermos essas religiosidades, esses modelos políticos ao longo da história. E é isso que a gente vai fazer daqui para frente. É dessa forma. Por isso que eu acho tão massa a história do ensino médio, né? Porque a gente começa a entender o funcionamento de várias culturas, de vários povos, sob vários aspectos religiosos, políticos, culturais, sociais, certo? Então, ó esse esqueminha aqui que eu peguei da internet. Acumulação de excedente vai gerar um crescimento populacional. Esse crescimento populacional ele vai gerar uma divisão do trabalho. Vai ter que ter agora um padeiro, um cara que vai trabalhar construindo as casas, o pedreiro, o agricultor, né? Das mais básicas, das mais estruturais profissões do mundo, a profissão de agricultor com certeza está estruturando qualquer sociedade, porque a gente precisa de alimento para viver, né? Então esse processo de sedentarização ele leva também à formação de aldeamentos, novas técnicas, atividades artesanais.
também está ligado à divisão do trabalho. Cultos agrários, monumentos megalíticos. Então tem a olaria, a construção, a cestaria, a tecelagem, a agricultura, divisão do trabalho, formação de aldeamentos, o início da sociedade, o início de um Estado, né? E vai se dar de forma diferente. Por exemplo, a gente vai ver no Egito, né? O Estado uma teocracia no Egito, né? Então o faraó ele é o representante divino, também é representante político, né? Então as classes sociais começando a surgir. Então quando tem agrupamento humano vivendo de forma sedentária de uma cidade, deixa eu ver se eu botei aqui, não, de uma cidade, né? De um aldeamento se forma uma vila, de uma vila se torna uma cidade pode se formar um estado ali, né, com regras próprias. Então, o surgimento do Estado e da escrita, né, que também é uma das coisas que vai caracterizar, né, gente, essa sociedade sedentária, o início disso que a gente chama de civilização, né, de civilizações. E aí tem uma coisa que a gente vai discutir, né, e afinal, o que é uma civilização? Né? Só existe civilização quando existe um Estado, um poder instituído, existe uma civilização maior ou menor do que outra, né? Qual o conceito de civilização? A gente vai discutir muito isso ao longo das nossas aulas, tá? Vamos embora. Então, o fato é que essa tarefa de administrar excedentes é aquilo que sobra, aquilo que resta. Quando você começa a produzir mais, tem mais excedentes. Construir diques para irrigação passou a exigir a figura de um líder, de uma hierarquia de poder. Dessa forma surgia o Estado. A gente vai ver que não existe um único modelo de Estado, existem diversos modelos de Estado. Existe um modelo de Estado que se convencionou a chamar de Estado moderno, lá na frente, é uma invenção europeia, mas existem vários tipos de Estado. Né? Por exemplo, se a gente pensar aqui, uma grande sociedade indígena aqui na América, como os Incas, né? Você vai ter um Estado extremamente sofisticado, em que o europeu, quando chegar aqui no Brasil, ele vai olhar e vai dizer, esse modelo de Estado é diferente do nosso, então eles são selvagens. Né? Então, se a gente classifica um Estado como um modelo certo, a gente corre o risco, né, de perder muito da análise e disso que a gente faz na escola, né, na universidade, né, que a gente faz na ciência, né, que não é dar o meu juízo de valor, isso é certo, isso é errado, e sim tentar entender, estudar e compreender. É assim que a gente vai fazer. Né? Porque a escola não tem um partido, né? A escola não tem um viés ideológico, a gente está aqui para entender as diferentes sociedades e os seus diferentes formatações. A escola não tem uma religião, a ciência não tem uma religião. Massa? Vamos embora. O surgimento do que chamamos de civilização. Eu até mudaria aqui, botava civilizações no plural, tá? E é daqui que a gente vai começar a estudar as grandes civilizações. E a gente vai começar por aqui. A gente vai começar pela África, vai começar pelo Egito, vai caminhar do Egito, o reino de Kush, outra grande civilização egípcia, africana, e aí vai passar por aqui pelo Oriente Médio, pela Mesopotâmia, e aí a gente vai, dentro do nosso cronograma, dando continuidade ao estudo das grandes civilizações. Beleza? Então é isso, né? Esse pontapé inicial do Moodle, a gente vai fazer isso aqui, gente, ó. Então, ao final desse vídeo, você vai fazer um fichamento, tá? Fichamento, a gente vai marcar algum momento aqui para a gente fazer, e eu vou dizer quando é que é esse momento, né? Para a gente fazer as atividades não online, a gente tirar dúvidas sobre o que foi falado, tá? Já que a gente não pode se reunir, que a gente está vivendo uma pandemia mundial, a gente vai gravar, vai ser sempre assim, né? Se tiver alguma mudança, eu aviso. Eu gravo vídeos com conteúdo, deixo o material para vocês lerem depois. Na verdade, você pode dar um pause aí, né? Mas eu posso deixar o material também. E aí a gente vai depois tirar algumas dúvidas, fazer um chat de discussão, né? O que é uma civilização? O que é um Estado? O que é a divisão do trabalho? Qual foi o impacto que a divisão do trabalho ela ocasionou na vida dos homens? Beleza? Então, esses pontos você vai ter que organizar aí no seu fichamento, né? Nessa segunda parte, na primeira parte lá, a questão da pré-história indígena. Se liga nisso aí, gente. Tem uma aula aqui
Tá, eu vou postar aqui também junto com esse material. Eu botei na época que a gente não tinha voltado do calendário ainda, mas é falando sobre a pré-história pernambucana, né? Uma visita guiada ao Museu de Arqueologia da Unicap, que fala sobre a pré-história pernambucana. Eu vou botar aqui também como atividade, tá? E aí, como atividade, eu vou deixar descrito lá na nossa plataforma, tá beleza? Um beijo, tchauzinho, galera. Até a próxima vídeo aula.